é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para engenheiros, agrônomos, geocientistas e toda a sociedade. A gente está participando do Fórum Docentes e Discentes, a 32ª edição, que acontece aqui na Unicesumar, em Ponta Grossa. Inclusive, agradecer à Unicesumar por ceder esse espaço para que a gente possa fazer a nossa gravação. E um dos palestrantes foi o engenheiro eletrônico Rodrigo Adamchuk. Isso mesmo. Aê, beleza. Rodrigo Adamchuk, que falou sobre um tema muito interessante. Antes eu queria só trazer uma contextualização, que a gente já falou sobre inteligência artificial. Mas essa abordagem é um pouco diferente. Então, Rodrigo, se pudesse apresentar para a gente, explicar um pouquinho o que você falou, antes da gente começar a nossa conversa. Perfeito. Eu agradeço, Ana, Guilherme, pelo convite. Então é um prazer estar falando um pouco mais sobre esse assunto que está tão em evidência hoje, que é a inteligência artificial. Então eu sou o professor Rodrigo Adamchuk Silva, eu sou engenheiro em eletrônica, mestre em engenharia elétrica, sou conselheiro no CREA Paraná, pela Câmara Especializada em Engenharia Elétrica, e hoje eu estou como docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac. Uhum. A Faculdade Senac ela tem alguns polos no Paraná, Ponta Grossa é um deles, então tem Curitiba, São José dos Pinhais, Cascavel, e o ano passado eu fiz uma transição de carreira. Eu vinha como coordenador do curso de Engenharia Elétrica em uma outra instituição aqui de Ponta Grossa, que é a Faculdade Sescage, a qual eu represento dentro do CREA Paraná. E o ano passado eu estava naquela indecisão, será que eu inicio meu doutorado ou o que eu faço? Por quê? Porque eu já vim estudando sistemas inteligentes, sistemas que a gente chama de sistemas embarcados relacionados à internet das coisas, IoT, onde a gente tem diversos sensores. Isso é muito caracterizado em cidades inteligentes. A gente capta muito dado. Então a gente tem dado de umidade, luminosidade, população, visão computacional. E isso ele armazena num grande banco de dados. Só que, humanamente, é impossível uma pessoa hoje em dia ficar analisando todos esses dados. Leva muito tempo. Todo mundo que já trabalhou com alguma planilha aí sabe o quão difícil isso é. E o ano passado eu decidi, vou iniciar meu doutorado em Curitiba. E teve um evento do CREA mesmo, que foi no ViaSoft Connect. A gente estava lá também. Isso. E teve uma apresentação do programa de residência de inteligência artificial do Hub de IA do Senai. E quando eu vi aqueles sistemas sendo desenvolvidos para desenvolver uma dor real de uma indústria, na hora eu já imaginei, não é isso que eu quero. E naquele mesmo dia eu vi que as inscrições estavam quase no fim, eu cheguei em casa e fiz minha inscrição. Deu tudo certo, passei, estou desenvolvendo essa solução de inteligência artificial e é isso hoje que eu tento trazer para dentro de sala de aula. Trazer essa dor real da empresa, de um clube de futebol, de qualquer organização. O CREA faz parte, o CREA tem um projeto dentro desse programa de residência em inteligência artificial, onde a gente pega esse problema e desenvolve essa solução para resolver. Customizada. Totalmente customizada. E quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo pensa em ChatGPT. Que eu acho que é o que todo mundo mais usa, né? O que chega a grande parte da população, né? Isso. E hoje eu tento trazer isso para dentro da sala de aula. Então, a gente, dentro da nossa faculdade, a gente está tentando fazer parcerias com empresas, indústrias. Tem aqui em Ponta Grossa, que é o clube de futebol, que é o Operário Ferroviário. Hoje ele está na Série B. Por quê? Porque todo mundo precisa, desde do senhor que tem um food truck vendendo pastel ou hambúrguer, que ele quer fazer análise de dados dos ingredientes que ele tem comprado, do perfil do cliente que ele está vendendo, até uma multinacional que está produzindo aí para todo mundo. Então todo mundo vai ter um banco de dados. Esse banco de dados pode ser um caderninho, quanto pode ser uma planilha de Excel gigantesca. Mas leva muito tempo para fazer essa análise. E hoje desenvolver soluções de inteligência artificial que resolvam essa parte, que facilitem a vida dele e vai fazer com que ele consiga otimizar o tempo dele para soluções que são necessárias. E ontem, falando com os alunos e com o discente, a gente tenta puxar a questão não da solução inteligência artificial. Aí a gente já vem falar um pouco sobre ChatGPT, sobre o uso da inteligência artificial dentro de sala de aula. E foi um pouco disso que eu falei na minha palestra. Sobre a questão ética, sobre não se enganar, sobre
não entregar somente o resultado. Então foi um papo bem bacana. Eu uso muito o ChatGPT. Quero ver um filme, por exemplo, eu pesquiso tudo sobre o filme antes no chat. Era uma pesquisa que eu fazia antes no Google e às vezes ela levava mais tempo. O ChatGPT encurtou meu tempo e me entrega os resultados personalizados, os resultados bem desenhados. Isso me deixa mais preguiçoso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: os alunos ficam mais preguiçosos com a utilização do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial? Com certeza. Excelente pergunta, Guilherme. Porque eu sempre faço uma analogia assim. Quando as pessoas, antigamente, surgiu o controle remoto na televisão, elas nunca mais foram até a TV para mudar de canal. Uhum. Quando você faz um cálculo complexo na calculadora, você não vai mais usar o papel. E quando você vê um trabalho ali que você levaria dias para fazer, e aquele aluno que vem e copia do outro, que vai deixar para a última hora, vai entregar só por entregar, a hora que ele utiliza o ChatGPT, e o ChatGPT dá aquele trabalho lindo para ele não vai mais fazer aquele trabalho. Então, com certeza, deixa mais preguiçoso. Mas não somente aquele aluno que não quer fazer nada dentro de sala de aula, até o aluno bom. Porque o aluno bom vai ver também que aquilo vai facilitar muito a vida dele. Só que até que ponto que ele está auxiliando e deixando ele de pensar. Então, essa discussão ela é muito importante. Porque o que a gente fala dentro de sala de aula? Não deixa a IA fazer as coisas por você. Pegue o resultado, leia, interprete, mas faça com a sua característica. Use ele para resolver algum erro de vírgula, de pontuação, de concordância, mas não aquele trabalho lindo que ele entregar, você fazer o mesmo Ctrl-C ou Ctrl-V que fazia antigamente no Google e colocar no Word e entregar para o professor. E os professores, como que atuam nisso? Assim, teria que ter uma matéria, talvez, estou aqui, né? Só para ensinar a fazer uso da inteligência de forma mais frutífera na universidade? Ou os professores já têm desempenhado esse papel também? Ou deveriam desempenhar? Como que é a tua visão nesse sentido? No começo, Ana, todo mundo foi naquela caça às bruxas que não pode utilizar a inteligência artificial. Então vamos tirar o cabo de rede do computador, vamos bloquear, quem usar IA leva zero, mas é impossível. É igual na prova de cálculo, a gente não podia usar uma calculadora científica lá porque o professor queria que a gente fizesse os cálculos na mão. Perfeito, tudo bem. Mas tem situações que é permitido e é proveitoso você utilizar ele. Eu estou desenvolvendo um novo projeto, eu cheguei até uma etapa do projeto, mas eu quero dar uma incrementada nele. O que a IA pode me trazer de resultado? Isso é muito interessante. Mas fazer com que esse aluno pare no início do projeto, não pense nada e já coloque na inteligência artificial, isso pode fechar o pensamento dele e já dar uma linha de raciocínio para ele que vai tentar guiar ele de uma forma meio que automática, porque todas as soluções de IA elas já dão um direcionamento meio automático, meio genérico. Então isso é complicado. E para nós docentes, o que a gente faz? Foi o que eu fiz na palestra de ontem, no fórum. Eu falei para eles, pessoal, foi uma fala dura que eu fiz, mas que ela é necessária. Que toda vez que eu entro em sala de aula para os meus alunos, eu tento fazer isso que eu falo 5 minutos de psicologia dentro de sala de aula, que é, o que você está fazendo aqui? Você está aqui para estudar ou você está aqui simplesmente com o teu celular para cumprir tabela e conseguir teu certificado? E eu falo para eles, daqui a um tempo você vai conseguir teu certificado, você vai conseguir teu diploma. Hoje tem diversas formas, tem instituições que é muito fácil você formar, o aluno vai lá, cumpre algumas atividades, mas será que ele aprendeu no final? Então a gente fica com essa sensibilização e eu acredito que ontem foi muito proveitoso porque eu vi os olhos deles bem arregalados, assim, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô perdendo o tempo da minha vida? Será que eu tô passando os meus 2 anos e meio, 4 anos da minha graduação simplesmente entregando ou eu tô aprendendo? Então isso faz com que nós docentes também, aquele docente que se preocupa, sabe? Eu falo assim, aquele docente que é turista, que geralmente trabalha num outro emprego e vai fazer um bico de professor, esse não tá nem aí. Esse ele vai cumprir a tabela dele, vai passar os slides dele e dane-se se o aluno estudou ou não.
Mas aquele professor que está engajado, aquele professor que se preocupa com o aluno, que fala assim, eu não preciso me preocupar só com os da frente que estudam, mas aquele do fundão também que não está nem aí. É meu dever também resgatar esse aluno. Por quê? Porque eu quero que todo mundo saia bem informado. Porque ele vai falar, aquele aluno foi do professor Rodrigo. E se ele passou na minha disciplina e ele vai fazer algum erro lá na frente, a culpa também é minha. Como que ele saiu da universidade, Sim, porque... né? Sem as... Perfeito, porque fui eu que avaliei ele. Fui eu que garanti que ele tinha competências e habilidades para aquela disciplina. Mas se eu não garanto isso, fica bem complexo. E a gente sabe que o nosso modelo de ensino, ele é fechado e é difícil mudar isso. Porque o que a gente avalia hoje? Frequência e nota. Exatamente. Somente isso. O seu aluno tem 75% de frequência e se ele passou na média 6 ou 7, ele está aprovado. E a gente tem múltiplas inteligências, né? Sim. Cada um se desenvolve de uma forma. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Antes vou contar uma história e daí eu faço a pergunta. Quando eu era criança, eu tenho 30, então quando eu era criança a gente ainda fazia trabalho de escola usando enciclopédia. Os professores, os professores pediam pra gente escrever o trabalho à mão para garantir que a gente não usasse o Google para fazer o trabalho. Quando eu cheguei na faculdade, fui fazer meu TCC, eu aprendi a usar o Google já na faculdade. Hoje a gente está enfrentando uma certa resistência com o ChatGPT. Será que daqui a 20 anos a gente vai estar ensinando eles a usarem? E se a gente estiver ensinando, quais são as dicas que a gente pode passar para os alunos para que eles utilizem isso de uma forma inteligente? Perfeito, perfeito. O que eu falo hoje nas minhas palestras? Tem uma nova forma do ChatGPT que a gente chama... foi lançado agora, um mês atrás, que é o ChatGPT modo estudo. Ele não te dá mais aquela resposta pronta, mas ele te faz pensar. Então, se você vai fazer um cálculo hoje sobre probabilidade estatística no modelo tradicional e pede para ele te dar o resultado daquela conta, ele te entrega pronto ou, no máximo, ele te dá uma sequência de passos, isso se você escrever o prompt da forma correta. Nessa forma do modo estudo, ele te faz pensar. Você quer saber esse resultado para quê? Você está no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior. Então, ele te faz perguntas para te instigar a pensar. E não simplesmente te dar o resultado pronto. Então, isso é muito interessante. Então, essa melhoria que está tendo da evolução da inteligência artificial está fazendo... Por quê? Porque está todo mundo se preocupando com isso. Todo mundo está se preocupando com o método que os alunos estão utilizando e como que eles estão aprendendo. Então, o Google está fazendo da sua forma e outras plataformas também estão fazendo dessa forma. Porque não adianta só entregar o resultado pronto. Porque a gente sabe que aquele aluno preguiçoso, ele não está nem lendo o resultado. Ele só está focado no resultado e ele vai entregar. Ele ainda manda o trabalho com aquele negócio. Aqui está o que vocês pediu, né? com a mensagem. Não, e até porque... são empresas, né? E as demandas chegam. E essa deve ser uma demanda bem forte, né? De assim, como que a gente vai lidar com isso? Você que é empresa, ajude a gente também, né? Sim. E, assim, na tua visão, os alunos têm usado esse estilo de ChatGPT, Ainda não. Essa variação? Quando eu perguntei ontem na palestra, eu falei, alguém aí conhece? Ninguém conhecia. Então, foi bom porque eu apresentei isso para eles. Uma outra forma... que é uma plataforma do Google mesmo, que se chama Notebook LM, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é como se fosse um ChatGPT, um Gemini, um Copilot, só que direcionado para os teus materiais. Então, o que você faz? Você abre essa plataforma e você coloca somente as tuas referências que você quer. Então, eu quero estudar algo sobre probabilidade estatística. Eu posso pegar diversas referências que eu tiver em PDF e eu alimento essa minha plataforma. Eu posso pegar algum vídeo do YouTube, alguma imagem, algum texto do professor que eu posso tirar uma foto e enviar lá, e eu consigo fazer perguntas direcionadas somente a esse material. Então isso é muito interessante. Por quê? Eu posso pedir para ele, me explique melhor a página 27 do livro tal que eu coloquei para você. Que legal. Então isso você consegue fazer cada uma das suas disciplinas específicas. Porque o que acontece com o ChatGPT hoje? O chat, ele é um amontoado de diversas referências
que a gente não sabe o que é confiável ou não. Ele delira às vezes, né? Com certeza. Quando antigamente a gente falava para um aluno assim, não utilize o Wikipedia porque a gente não sabe quem que escreveu lá. O chat é a mesma coisa, a gente não sabe quais referências. Tem que averiguar, né? Isso. Professor, por que os professores não vão ser substituídos pelo ChatGPT? Porque a gente tem a questão da empatia, a questão de se preocupar com o aluno e a questão de conseguir resolver o erro dele de uma forma que uma máquina hoje não consegue. Porque quando a gente faz uma pergunta e o chat, o Copilot, o Gemini, ele dá uma resposta que não é do nosso agrado, a gente faz uma pergunta novamente. Até chegar próximo àquilo que a gente está esperando. Mas o professor consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida e consegue falar do jeito que esse aluno entenda. Porque o que eu digo? Hoje, eu tenho uma sala na Faculdade Senac que a gente tem no máximo 25 alunos, porque o que a gente prioriza é sempre a qualidade, que a gente fala assim, a gente sabe o nome, o sobrenome e quer saber toda a característica desse aluno para saber a forma como ele aprende. E hoje eu tento fazer, ainda a gente não chegou nesse método, que a gente quer chamar de hiperpersonalização do estudo. Por quê? Porque eu tenho um aluno com alta habilidade, eu tenho um aluno que é autista, eu tenho um aluno que trabalha o dia inteiro e está cansado. E eu ia fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Tem interesses diferentes também. Sim. O chat não poderia ajudar facilitando em algumas matérias que não tem, claro que são basilares, a gente sabe, mas que de repente o aluno já tem um desempenho ali, que ele dá conta daquilo, ajudar nessas matérias e para que ele possa focar num estudo bem mais intenso e imaginativo. Perfeito. E desenvolvedor no que ele tem interesse maior. Perfeito, Ana. Então estão surgindo plataformas. Então hoje o chat em específico ele não consegue fazer isso, mas tem algumas plataformas tanto educacionais quanto de desenvolvedores autônomos que estão fazendo isso, que é pegar aquela dúvida específica. Então lá mesmo nós temos um professor, que é o professor Eduardo Moleta, que ele está desenvolvendo esse feedback contínuo do aluno. Então toda a aula, final da aula, o aluno vai responder o que ele aprendeu, o que ele teve de dúvida, e todas essas informações vão para um banco de dados onde a gente consegue depois desenvolver essa IA específica para cada aluno. Porque a gente não consegue hoje desenvolver uma IA genérica que ensine a Ana a estudar e o Guilherme a estudar de um jeito se eu não conheço vocês. Se eu não sei a forma que a Ana aprende e a forma que o Guilherme aprende, eu não tenho como desenvolver essa solução da IA. Então, eu preciso dessas informações, e essas informações, como que a gente fala? Como que a gente consegue essas informações de vocês? Ou é através de um feedback, ou é através de uma avaliação. Por que muitas empresas falam assim, avalie o nosso atendimento? Por quê? Porque ela quer saber o que você gostou da empresa, ou o que você não gostou, para ela conseguir personalizar a forma que ela vai vender. E hoje, na instituição, a gente tenta fazer isso. É claro que as nossas turmas são pequenas, a gente consegue fazer isso porque são poucos alunos. Mas imagina num ensino EAD que tem lá um professor com 300 alunos dentro da sala de aula e que ele não consegue nem ver o aluno. Isso é complicado, isso é complexo, que a gente não tem essa resposta ainda. Mas no ensino presencial a gente já consegue. Por quê? Hoje é muito ainda do feeling do professor. Mas essa plataforma que eu tenho essas informações alimentadas num banco de dados, onde eu consigo saber como esse aluno aprende e como avaliar esse aluno, porque, que nem eu falei para vocês, hoje a gente avalia ainda por frequência e por nota, mas a gente tem que avaliar hard e soft skill também. E outras habilidades que ele tem. Porque quando a empresa chega para nós e fala assim, Rodrigo, eu preciso de um profissional que tenha essas características. É muito do feeling do professor, porque eu conheço esse, eu indico esse. Mas se eu tenho essa plataforma, que eu tenho esses dados do que ele é muito bom e o que eu ainda posso melhorar para ele, nossa, isso facilitaria muito, porque eu falo, isso eu tenho 98% de certeza que ele é bom. Aí a gente estava falando, né, do uso da inteligência artificial para os alunos, para os estudantes, e agora a gente entrou nos docentes, né, nos professores. O que já tem de tecnologia que os professores já estão usando, que está dando certo? Pode contar um pouquinho? E eu estou curioso também, dá para usar a inteligência artificial para corrigir prova? Com certeza. Então, eu falo, hoje elas são muito específicas. Nós, dentro da faculdade, a gente tem um sistema que é nosso.
Então, a gente desenvolve, mas muito por conta do que o professor Eduardo, ele é o professor ministrante da disciplina de inteligência artificial e eu estou terminando meu programa de residência. Então, a gente aprendeu a desenvolver essas soluções, mas próprias ainda não existem. Tem algumas, a gente já vê nos Estados Unidos, algumas instituições que fazem, mas são soluções customizadas para as instituições de ensino. Então, não tem uma que eu falo assim, essa específica resolve tudo. Não. Por quê? Porque cada instituição tem a sua forma de avaliar. Eu fui convidado por uma escola de Brasília para fazer esse monitoramento da escola. Eu falei para eles, eu preciso estar aí 1 mês para entender como que é esse professor, como que é a aula desse professor, como que são os alunos para ter esses dados e aí sim desenvolver essa solução. Engraçado esse paradoxo, né? Que quanto mais a gente está usando a inteligência artificial, parece que mais a gente percebe o quanto o lado humano é importante, né? Parece que tá ficando mais evidente ainda, né? Que legal, desculpa. É que a inteligência artificial, ela não pensa de forma criativa. Sim. Ela não consegue... Ela encontra solução para problemas. Como é que é essa questão de solução de problemas? Ela só resolve o que é lógico. Isso, depende do que eu passei para ela, do que eu ensinei para ela fazer. Se eu coloco um problema que ela nunca viu, ela vai dar uma resposta, talvez baseado em algo que já foi, algum dado que já foi passado para ela, mas ela não consegue criar. Uhum. Eu sempre faço essa analogia com a minha filha, quando eu estou começando a ensinar sobre a inteligência artificial. Eu falo assim, quando ela nasceu, a gente ia passear e ela via um cachorro e eu falava para ela tinha menos de 1 ano, filha, isso aqui é um cachorro. Daí a gente passeava, via um mastife, via um labrador e via um pincher. E isso aqui também é um cachorro, é uma outra raça, mas também é um cachorro. Depois vi um pincherzinho pequenininho, filha, esse aqui também é um cachorro. Daí quando ela foi na outra casa e ela viu um gato e ela falou au au, eu falei, não filha, isso não é um au au, isso é um miau, isso é um gato. Por quê? Porque eu tô passando esse ensinamento para ela. E com a inteligência artificial é a mesma coisa, a gente tem que ensinar para ela através de dados. Então é sempre através de um banco de dados, através de uma referência, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, mas eu digo, ainda é o ser humano que diz o que é o quê. Porque ela não consegue criar sozinha. Ela não consegue, através de uma informação assim, conseguir extrair se eu não digo para ela o que eu quero. Uhum. E ainda voltando à questão dos docentes, existe uma forma de você planejar a aula, talvez, usando a inteligência artificial, e como fazer isso de uma forma que você não... A mesma aula não seja dada para todas as turmas? Como personalizar? Queria, assim, dicas mesmo. O que o professor pode fazer? Perfeito. Hoje a gente tem o que a gente chama do prompt quase perfeito, né? Que é você saber perguntar. Porque se eu ministro, por exemplo, uma aula da disciplina de startup, onde os alunos eles têm que desenvolver um projeto desde o primeiro período até o 5º período e eles vão amadurecendo esse projeto semestre a semestre. Só que se eu pedir para o chat, para o Copilot, para o Gemini ou DeepSeek ou qualquer outra, planeje essa aula para mim, ela vai planejar de uma forma muito genérica, mas ela não sabe como é o meu método de ensinar, como é o meu método de avaliar, então eu preciso dizer o que eu quero. Então você pode simular qualquer coisa, você é um designer experiente de planejamento de aula, você é um professor do MIT, você é um professor de Harvard. Por quê? Porque se tiver esse planejamento do banco de dados do chat ou de qualquer outra de um professor de Harvard, ele vai puxar essa forma do planejamento desse professor. Se não tiver, ele vai tentar puxar algo semelhante. Mas eu digo para ele, você é um expert no planejamento de aula de Harvard. Eu quero que você desenvolva a disciplina de startup do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade, então eu tenho que detalhar muito. E eu quero que ele detalhe da forma que eu quero avaliar meu aluno. Eu quero que no final dessa disciplina meu aluno tenha a competência tal e tal. Todas as competências escritas. Ele me pergunta assim, nossa, professor, mas eu vou ter que digitar, então, um texto gigantesco. Eu falo, quanto mais gigantesco for esse texto, esse prompt, mais característico vai ficar esse teu planejamento, mais vai ficar com a tua cara. Nossa, mas daí eu vou ter um trabalho gigantesco para digitar tudo isso. Mas não é que nem... vou confessar aqui, eu já colei, né, na escola. Era tão minucioso para você fazer as colas, tão pequenininhas tal, que você já estava estudando, eu nem usava as colas. Isso.
porque você escrevendo, você já estava estudando. E o prompt também é, de alguma forma, isso. Você descobre coisas que você quer saber escrevendo prompt, né? Perfeito, Ana. E daí, quando a gente faz esse prompt muito perfeito, que a gente vê, porque o nosso visual faz com que o nosso raciocínio, a nossa criatividade fique aguçada, não somente formulando na nossa cabeça, mas quando a gente tem o visual e até o auditivo também, a gente consegue pensar de uma forma melhor, ele vai te dar um resultado bom, que a gente considera bom, mas que pode ser melhorado ainda. Faltou isso aqui. Eu quero que a minha avaliação não seja através de questões de múltipla escolha, mas eu quero uma avaliação prática, que eu faça avaliações por rubricas, que não faça uma avaliação simplesmente por nota, mas que eu consiga avaliar a liderança, a proatividade, o trabalho em equipe, mas que eu consiga avaliar isso em cada etapa do processo e diversas avaliações durante o semestre. Então, eu consigo colocar tudo isso. Daí, que nem eu falei assim, professor, mas aí eu vou ter que digitar algo muito grande. Eu falei, nossa, mas e se você fosse fazer isso na mão? O tempo que você levaria para esse planejamento não seria muito maior do que você perder ali meia horinha escrevendo um prompt perfeito? Bom, tá respondida a tua pergunta, você já fica mais preguiçoso. Fica mais ou menos, né? Fica entre aspas, porque você acaba desenvolvendo a habilidade de escrever. Falando disso de habilidade, a gente está num momento de transição, antes e depois da inteligência artificial. E tem muitos professores que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão começando a dar aula agora. Como que a gente lida com essa questão de não ficar atrasado, principalmente professores mais antigos? Como que a gente lida com essa questão de não ficar para trás nesse sentido? É perceptível essa diferença? Excelente, excelente. A gente discutiu isso, estávamos num simpósio internacional de educação do ensino superior lá em Brasília, que ocorreu semana passada, e a gente discutiu muito sobre esse tema, em como fazer esse processo que a gente chama de letramento digital. O letramento digital, até antigamente, era você saber usar um Word, um PowerPoint, um Excel de uma forma, tudo relacionado à informática, fazer uma pesquisa na internet, mas agora como atualizar esse letramento digital em relação à IA. Então a gente sabe que tem aqueles docentes que não são contra, mas eles não querem utilizar e são muito assim opostos a fazer mudanças. Isso é complicado. Por quê? Porque essa pessoa ela já vem do ensino tradicional há muito tempo, mas uma vez que você mostra para ele que aquela ferramenta vai facilitar a forma dele corrigir, ou vai facilitar a forma dele ter essa percepção dos alunos, ou até mesmo do planejamento de aula, porque a gente gasta muito tempo com isso, eles acabam percebendo que é interessante e que não é difícil de utilizar. Cada vez as soluções de IA estão mais fáceis, então a gente não precisa fazer muitas manipulações. O exemplo mesmo do notebook LM, que eu falei, os docentes estão usando muito. Por quê? Porque eu consigo pegar a minha disciplina e deixar ela muito característica com as obras da bibliografia que eu uso nela. Então, os professores eles estão utilizando muito essa forma e também vem daquelas soluções, o que usar. Então, todo mundo precisa ter esse curso, esse estudo. A gente faz muito em semanas de aperfeiçoamento no início do semestre, essa atualização. Mas é claro que vem sempre aquela sensibilização do coordenador de curso, do gestor da instituição, em estar instigando essas pessoas a usarem. Porque aquele professor que está só passando slide dentro de sala de aula, ele não é nem a IA que vai facilitar a vida dele, é a forma que ele não usa nenhuma metodologia ativa dentro de sala. Então ele precisa ser fiscalizado, ele precisa ser orientado que aquele método não está funcionando mais, que ele precisa e tem soluções que vão facilitar a vida dele, que vão deixar a aula dele mais atrativa. E os docentes estão sendo tão receptivos à inteligência artificial quanto os alunos são? Mais ou menos, mais ou menos. Como eu falei, tem alguns ainda que vieram daquela fase contra, tentando fazer essa caça às bruxas para não utilizar, mas estão percebendo que é um caminho sem volta, como foi o início da internet. Então, a partir do momento que a gente começou a utilizar a internet para fazer a pesquisa, as enciclopédias acabaram. Então, a gente vê os sebos amontoados de enciclopédia e ninguém mais usou. As bibliotecas, a gente vê com cada vez menos pessoas procurando livro físico, porque o livro digital está na palma da mão,
E vem muito a questão da preguiça também. A gente fala assim, mas por que as pessoas não vão na biblioteca? É tão gostoso você abrir um livro e folhear. Porque é mais fácil você pegar no celular. Mas talvez não seja só a preguiça. A gente tá ficando com menos tempo também, porque as coisas estão aceleradas também por causa da inteligência artificial, né? Então, como que fica esse paradoxo, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente tá ganhando tempo, a gente tá fazendo mais coisas. Perfeito. A gente precisa produzir mais. Perfeito. Como que você vê isso pros alunos até, né? É isso aqui. Isso aqui complicou muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente consegue fazer mais coisas em menos tempo. E com isso a gente coloca muito mais coisas no nosso dia. A gente tem aquela sensação, nossa, mas eu não tenho um tempo mais para nada. Por quê? Porque as coisas estão ficando fáceis e quando eu levava 3 horas para fazer um trabalho e hoje com uma IA, eu sempre dou um exemplo de um edital de pesquisa que eu tinha que fazer. Se eu fosse fazer esse edital de pesquisa do zero, eu levaria no mínimo 1h30 ali, chutando baixo, assim, que eu gastaria de tempo. E eu fiz ele, porque a minha antiga gestora pediu para fazer ele, que eu tinha que mandar no dia, eu fiz ele em 15 minutos usando o ChatGPT. Por quê? Porque o chat me deu um modelo e eu adaptei para o que eu precisava para enviar. E naquela outra 1h15 que eu teria que fazer, não, eu já fui fazer outra coisa. E aí a gente vai enchendo de ações durante o dia. Eu queria trazer uma reflexão, assim, a gente já está encaminhando para o final do programa. Eu queria trazer uma pergunta, assim, para a gente pensar um pouco. Os livros, eles não são atualizados de forma instantânea, igual a internet. Um livro, às vezes, ele demora 5, 6 anos para ser uma edição nova, com informações atualizadas. A internet, ela é atualizada em tempo real. Um artigo publicado em Nova York, ele já está disponível na internet. Então, enfrentar isso seria enfrentar a própria prensa, né? Então, a gente sempre tem que evitar vilanizar a internet. Eu acho que esse é o... E inclusive a própria prensa foi vilanizada, né? Porque as pessoas falavam, como que eu vou acreditar nisso aqui que eu tô lendo se o filósofo que escreveu não tá aqui do lado, né? As pessoas tinham esse tipo de... Mas as coisas vão e mudam e a gente tem que ir se adaptando e pensando muito sobre, né, professor? Perfeito. Professor, um recadinho para a gente encerrar. A gente está acabando o nosso programa, um programa enriquecedor, eu diria. Mas eu queria que você desse uma palavrinha aí para quem está assistindo a gente e também para quem aí está com dificuldade de abraçar a inteligência artificial como uma ferramenta educacional. Perfeito. A dica que eu dou é não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Porque hoje, cada hora ou cada dia tem uma inteligência artificial nova e aquela sensação de tô atrasado, as pessoas estão pegando muito isso para si. E não é legal. Faça, mas faça bem feito. Aprenda uma plataforma, mas aprenda uma. Não queira aprender as 5 ao mesmo tempo. Faça com calma. Uma analogia que eu sempre falo para os meus alunos. Faça um arroz e feijão bem feito e bem temperado. Que é a melhor coisa. Faça o básico bem feito, porque senão você vai querer fazer um arroz com lagosta, com vieira, com morango do amor, e aquilo vai virar um negócio horrível. Por quê? Porque você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não vai ficar bom em nada. Então faça com calma, estude uma plataforma, fique bom naquilo, porque já vai estar ótimo. E não tenha a sensação de que você está atrasado, porque você não está. Não tente ser tudo ao mesmo tempo. Seja bom em uma coisa e somente nessa coisa. Legal. Professor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E foi nosso primeiro convidado com nossa nova identidade visual, né? Que vocês viram, verdade, gente? Que a gente dá de identidade nova, canequinha nova. Aqui, ó. Bom, é isso, muito professor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer e eu estou à disposição. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Obrigada. E, pessoal, só lembrando, o programa está disponível no Spotify, está disponível no YouTube, você pode assistir os cortes deles nas redes sociais. E se tiver alguma sugestão de pauta, encaminha pra gente que a gente com certeza vai pensar com carinho e quem sabe não vir um programa no futuro. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.